Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Existe orixá sem sacrifício animal? Ou não existiria orixá sem o sacrifício animal? Bom, ao longo de todos esses anos, são 14 anos que eu tenho a oportunidade, pela misericórdia divina, de estar à frente de um congá, como dirigente de um terreiro de Umbanda. E nós vamos aprendendo durante o tempo uma sabedoria, vamos dizer assim, que é nos passada direta do astral, por experiência direta, que não está em livro, não está em nenhuma escritura, que isso tem um valor inestimável. Então a gente aprende na Umbanda a respeitar todas as tradições, todas as religiões, todas as doutrinas e, fundamentalmente, o direito universal de exercício da fé, da devoção, que vai além de nomes e formas de religiões na Terra, nomes e formas de deidades ou divindades, porque Deus é universal, é cósmico, vai muito além da nossa compreensão. Então, existe para nós um panteão de divindades ou deidades, que são os orixás, que nós entendemos como expansões plenárias de Deus, plenas de poderes sobre os elementos da natureza, elementos que propiciam a vida neste planeta, ar, terra, fogo, água e éter. Então, os orixás são senhores regentes dos elementos, e eles trazem atributos divinos que têm influência, profunda influência em nossas vidas, e cada um de nós renasce com o orixá, se sobressaindo, na sua essência, no seu espírito, que é necessário a gente absorver aqueles atributos em uma encarnação. Fiz essas pequenas considerações, assim, para a gente conceituar o orixá e entrar no trânsito religioso. Trânsito religioso, aquele indivíduo que foi iniciado numa tradição com orixá, que usa o sacrifício animal, sacraliza a menga ou a chorô, que a gente conhece, por esses nomes, e tem a sua devoção, a sua fé nesta tradição, neste fundamento, com esses elementos de rito, com determinadas liturgias específicas a este rito. Até aí nada de errado, é uma ação correta dentro de uma ancestralidade, que vai passando de boca a orelha, e o exercício da fé, da devoção, que é um direito cósmico, individual, inalienável de cada um de nós. O problema acontece quando há o trânsito religioso. O iniciado numa tradição com orixá que sacraliza o sangue, utiliza a menga ou a chorô, ele transita, por exemplo, para uma das umbandas que não se utiliza desse elemento. E ele quer permanecer com a devoção, com a fé dele no orixá. E ele, nesse trânsito, ele é ameaçado, é dito para ele que não existe orixá sem o axorô, sem a menga, sem o sacrifício animal. E não só é dito isso, por exemplo, na forma de um tabu, um dogma inquebrantável, como aquela ameaça velada. E agora, como é que pode? Você vai ficar sem orixá na sua vida? Você não vai mais sacrificar por orixá? Olha tudo que pode acontecer, você vai se enfraquecer, seu ori vai se perder energia, você vai entrar num processo de enfraquecimento geral. Obviamente que isso gera medo, isso gera receio, Quem de nós quer ter uma relação com Deus baseada no medo ou na obrigação perpétua?
que Deus é esse? Então nós temos que pensar num Deus universal e o direito de termos Deus em nossa vida, independente do nome e forma da deidade que nós escolhemos, dependendo do nome e forma da religião ou do seu corpo doutrinário litúrgico. Deus é, e nós também temos esse direito. Então eu fiz essa pequena preleção para chegar no ponto central desse vídeo. É que, baseado na minha experiência mediúnica espiritual de 14 anos, direta com o plano espiritual e com os guias espirituais, guias esses que se apresentam muitas vezes como ex-babalaôs, ex-iniciados, né, nagôs africanos, tanto quanto na linha de Xangô ou de Ogum. Não é só o preto velho, porque falar que é só o preto velho, diriam que o preto velho foi aculturado, né, numa outra tradição cristã, por exemplo, e não é o caso aqui. Entidades que se apresentam realmente como nagôs e yorubás, né, sacerdotes daquela tradição, daquela época, e que de alguma forma eu tenho ligação com a minha ancestralidade. Porque humildemente eu compartilho a bem do interesse geral, que eu já estive lá, já me vi lá, já estive em África, já fui iniciado em Fá, já fui devoto, enfim, o que eu agradeço profundamente é essa faceta da minha ancestralidade que se descortinou ao longo dos tempos. E eu quero dividir com vocês de coração, com muita tranquilidade, sem qualquer presunção e com muito respeito a todas as tradições, que é possível, sim, você ter orixá na sua vida sem o sacrifício animal, sem a menga, sem o axorô. Eu já tenho tido, ao longo dos anos, vários e vários casos desse trânsito desta tradição que se utiliza desse elemento para a Umbanda praticada no Triângulo da Fraternidade e o orixá continuar com o devoto, com o adepto, com o iniciado, se manifestando da mesma forma que sempre se manifestou em sua vida, liberando-o desta obrigação perpétua. Os pais velhos, as entidades que foram babalaôs, que foram tatas, né, que se apresentam através da mediunidade, nos orientam que, ao longo dos tempos, todo e qualquer elemento de rito ele tem que ser ressignificado. E o elemento de rito ele não pode preponderar ou pairar sobre a fé e a devoção, que é um direito inalienável de cada um de nós. Ninguém nos tira. Se você elegeu uma tradição e você veio nessa tradição que tem determinados nomes e fé que definem a tua relação com Deus, como por exemplo os orixás, que estão ligados a uma tradição, mas no exercício do seu livre-arbítrio você quer reinterpretar, ressignificar certos elementos de rito, não é o elemento de rito em si que vai fazer a perpetuação da tua relação com o orixá e com Deus, é a tua fé, a tua devoção. Então continue, meu irmão, o orixá estará sempre com você. O orixá não te abandona nunca, assim como Deus não nos abandona. Era esse depoimento que eu queria dar. Todo elemento simbólico ele é necessário em um determinado momento para nós ancorarmos a nossa mente e a partir daí a nossa devoção e fé. Isto serve como uma ligação vibratória com a deidade, com a divindade, com Deus, com o astral superior, com a espiritualidade. Então, um otá, um ocutá, uma pedra sagrada, né, consagrada, tem o seu valor, mas o orixá ele não pode, essa potência divina não pode ser reduzido a um elemento de rito, seja um otá, um ocutá, uma pedra sagrada, seja a menga ou a axorô, respeitando-se sempre a consciência de cada um e a sua escolha na sua caminhada, na sua devoção, na sua fé. Mas afirmo, dou testemunho aqui com muita tranquilidade que sim, o orixá continua na sua vida, independente do elemento de rito, e por vezes, como já aconteceu mais de uma vez, o próprio orixá orienta em estado alterado, superior de consciência, em êxtase, orienta o seu devoto, o seu adepto, o seu filho,
para ele seguir o seu caminho, liberando-o daquele elemento, porque já na sua ancestralidade, na sua caminhada, ele já angariou esta consciência e é necessário ir por um outro caminho, respeitando sempre o seu passado, respeitando sempre por onde ele transitou. E nós temos que ter, em 2020, uma abertura mais universal da religiosidade, da espiritualidade, da fé e da devoção de cada indivíduo, que é um templo vivo na sua ligação com Deus, e nós temos essa potencialidade em nós. O orixá que carregamos estará sempre conosco, nosso self, nosso ori, nosso espírito estará sempre conosco, num perpétuo caminho de expansão da consciência, de percepções maiores da realidade imutável que é Deus em nossas vidas. Nosso saravá fraterno, meu respeito a todas as tradições, a todos os nomes e formas de Deus, a todos os mestres astralizados, a todas as deidades e divindades de todas as tradições. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.